Como gestor de frotas, Eduardo precisa cuidar de todos os detalhes de suas operações, gerenciar os prazos de entrega, monitorar os veículos, isso sem contar em todo o trâmite de documentos necessários para que a operação aconteça. Com a solução de logística e produtividade da Sascar, Eduardo consegue fazer isso tudo em um só lugar, de forma simplificada, graças à integração de todos os dados da frota e da operação na mesma plataforma. Na prática, a plataforma da Sascar permite que Eduardo cumpra todas as regras operacionais de transporte de forma automatizada, importando seus controles e documentos, além de cumprir o plano de gerenciamento de risco, a pólice de seguros e outras exigências. E na mesma ferramenta, Eduardo também é capaz de identificar com facilidade e rapidez os problemas de sua operação, como desvio de rotas, excesso de jornada ou paradas longas e desnecessárias. Sendo assim, ele consegue automatizar os controles e agir de forma preventiva, no caso de possíveis atrasos na entrega, por exemplo. E não para por aí. A plataforma Sascar ainda oferece indicadores de ocupação e disponibilidade de seus veículos, facilitando a análise de produtividade de sua frota. E ainda, relatórios com o desempenho de cada uma de suas operações, sendo possível compará-las e atuar para aumentar a rentabilidade do seu negócio. TMS Sascar, automação e praticidade para a gestão de frotas. Sascar, tecnologia que te leva mais longe. Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar promovido pela Sascar. Como aumentar sua produtividade através da tecnologia presente em sua frota? Esse é o tema de hoje. Eu sou Renata Marques e vou auxiliar na condução do webinar. Primeiro, eu gostaria de apresentar os participantes. Fernando Nogueira, diretor comercial da Sascar. André Moreto, diretor de marketing e televendas da Sascar. Felipe Azevedo, especialista de segmentos grandes e médios frotistas, também da Sascar. Como convidados especiais, Bruno Bigato, diretor administrativo da Capivari Soluções Logísticas. E Fábio Lima, gerente de riscos e segurança patrimonial da BBM Logística. Nosso encontro terá 1 hora de duração. Vocês poderão enviar suas perguntas a qualquer momento pelo site da Sascar, clicando no botão do WhatsApp ou pelo chat do YouTube. Caso não tenhamos tempo suficiente para sanar todas as dúvidas durante a sessão, fiquem tranquilos, as respostas estarão disponíveis posteriormente no site da Sascar. Então vamos dar início ao nosso webinar. Passo a palavra para o Fernando. Obrigado, Renata. Bom dia a todos que estão com a gente aí nesse webinar. Bom, nosso grande diferencial é a capacidade que a gente tem na nossa solução de transformar toda a conectividade embarcada no caminhão em uma grande plataforma digital que atua nas principais necessidades do transportador ou mesmo do embarcador, né? Quando eu falo das necessidades, eu falo da segurança da carga do veículo, falo da prevenção de acidente, do monitoramento da carreta, controle de custos e produtividade, né? Então esse é o nosso pentágono, né? E hoje a gente vai compartilhar com vocês aí as nossas experiências e dos nossos clientes aqui convidados com relação à produtividade. E por que a gente escolheu esse tema, né? Primeiro, a gente vê a questão da economia afetada pelo Covid, que projeta esse ano um encolhimento em torno, né, de 6%. Em paralelo a isso, a gente vê um setor que de 2014 a 2016 teve severas perdas aí, não recuperadas até hoje, né? Mais ainda, quando a gente tem um olhar para a infraestrutura do transporte, 59% das nossas malhas rodoviárias pavimentadas são consideradas péssimas, ruins ou regulares. Então, isso afeta diretamente a questão do transporte, isso afeta diretamente a manutenção, né? E a manutenção que gera o quê? Desgaste de pneu, freios, consumo de combustível. Obviamente, essa questão da estrada, né, afeta também a questão de segurança que impacta no seguro, né? Valores altíssimos na questão de seguro. Só para ter uma ideia, especialistas estimam um aumento de 27% nos custos operacionais impactados por esses fatores. E aí, quando a gente vai para as operações urbanas, não é diferente. A gente enfrenta as questões aí de restrições de circulação. São mais de 200 cidades brasileiras hoje com restrições de circulação.
E isso acaba deixando o transporte mais caro, por quê? Porque reduz o tempo das entregas, aumenta, né, os trajetos. Então, assim, é um setor extremamente competitivo e que as questões de fretes que enfrenta são fretes cada vez mais achatados, margens cada vez piores, né? Então, aqui, a questão da tecnologia já não é mais um diferencial competitivo, eu sempre falo isso. A tecnologia agora, para o setor, é uma questão de sobrevivência, né? Para que o transportador, para que o gestor da frota consiga identificar as perdas de eficiências durante a viagem, né? Quando eu falo perdas de eficiência, eu estou falando dos gastos, né? E para que no final consiga atingir o objetivo, que é o quê? Atender o nível de expectativa do cliente, que é o quê? É a pontualidade na entrega, chegar a carga lá de forma correta, toda a documentação, né? E aí, para falar um pouco mais desse tema, eu passo aí a palavra para o nosso especialista do segmento de frotas pesadas, Felipe. Então, Felipe, segue aí. Bom dia a todos, obrigado pela sua participação. Falaremos um pouco agora em como aproveitar a tecnologia já embarcada em seu veículo para você ser mais produtivo. Como o Fernando já disse aqui, a competitividade hoje é acirrada. Você ser competitivo significa que você está buscando a sobrevivência do seu negócio. Então, nada melhor do que aproveitar uma informação que você já tem para você ser ainda melhor, tá? Então aproveite a informação que já vem do seu veículo para melhorar os seus tempos de viagem. Controle a jornada do seu motorista, reduzindo os desperdícios, como horas extras, horas de trabalho fora do tempo, trabalho no final de semana, trabalho noturno. Isso tudo vai permitir você controlar os seus custos e ser mais competitivo. Um ponto muito importante também é reduzir a quantidade de manutenção corretiva, tá? Isso é possível você aumentando a quantidade de manutenção preventiva, que é mais barata e é mais rápida do que a corretiva. Então, promova o uso consciente da sua frota. Frota rodando carregada, atendendo o cliente, significa maior produtividade. Tá? Então, tendo a informação disponível, você pode tomar uma decisão baseada em informação. Então, é uma decisão consciente. Tá? A gente vai poder ver aqui no próximo slide que tudo começa com um bom planejamento. Então, faça o planejamento do pré-viagem, né, tudo que vem antes de você colocar o seu veículo para rodar, faça o acompanhamento do veículo rodando, né, durante a sua viagem, e após a viagem, faça o PDCA. Avalie toda a sua operação e crie novas metas, tá? Acompanhe os indicadores chaves da sua operação. Isso vai trazer competitividade, tá? Então, uma boa execução desse planejamento vai trazer a oportunidade de você aumentar sua competitividade frente aos seus concorrentes e trazer ganhos financeiros. Tudo começa ali com redução da ociosidade, aumento do uso dos veículos, aumentando ali o controle sobre os custos da sua frota, tá? Tudo isso alinhado à prevenção de acidentes, tá? Vale reforçar aqui que um acidente ele pode ter um custo de valor inestimável, né, incalculável, de forma prévia. Então, reduzir os acidentes é extremamente importante. Tudo isso atrelado à pontualidade com os seus clientes, trazendo a confiança na sua operação, alinhado também à jornada do motorista, tá? Atendendo a Lei 13.103, além da sua frota estar apta e dentro da lei, os seus motoristas estarão satisfeitos. Tá? E tudo isso alinhado também à carga chegar como prevista no seu destino, né? Você deve fazer o acompanhamento das cargas que precisam de conservação. Tá? Então, antes de uma viagem, como pode ser visto aqui no próximo slide, faça um checklist, avalie todos os pontos de atenção da sua viagem. Então, comece pelo motorista, olhe se ele está com as suas licenças, a sua CNH, os documentos e tudo o que ele precisa antes de uma viagem.
olhe também o veículo, veja se ele está com os pneus em dia, se a manutenção precisa fazer algum tipo de ajuste, se o abastecimento foi realizado como previsto, se as licenças estão em dia. Verifique também se a sua carga está averbada. Tá? Faça um bom planejamento de uma rota segura, que está alinhada com a jornada do motorista, com previsões de parada, previsões de descanso, previsões de abastecimento, tá? E tudo isso alinhado à tecnologia embarcada para a segurança. Garanta que o seu veículo está direcionado para a sua GR, tá? E isso vai estar tudo alinhado à sua apólice de seguros, tá? Então, tendo um bom checklist prévio, você tem uma oportunidade de reduzir as intercorrências, ou seja, os problemas durante uma viagem. Isso trará segurança para a viagem. Tá? Então, façam um bom planejamento. Tá? E assim eu chamo o Fernando novamente. Bom, obrigado até aqui, Felipe. Ficou claro que nos começa um monitoramento de uma viagem sem os parâmetros corretos, sem as regras, né? Até porque, numa tomada de decisão, a tomada de decisão tem que ser proativa, né? Ela não pode ser de forma reativa, que quando você não tem parâmetros, ela se torna assim, né? E aí, na prática, eu queria começar ouvindo aí você, Bruno, até porque a Capivari Soluções Logísticas tem mais de 40 anos no mercado, imagino eu aí o quanto de transformações ela já não passou. Então, queria que você falasse um pouco aí de como vocês atuam nessa questão de pré-viagem, na preparação, né, da viagem e principalmente na questão de simplificação dos processos logísticos. Bom dia, Fernando, obrigado. É um grande prazer, muito obrigado pelo convite, um grande prazer, uma grande honra poder estar aqui hoje com vocês falando de um tema essencial aí para o setor, né, produtividade. Logicamente que o aspecto aí que o Felipe já destacou de planejamento, né, é essencial, né, sem ele, sem um bom planejamento, a gente não consegue atingir níveis desejados e necessários de eficiência, de nível de serviço, de qualidade, que são os componentes mandatórios aí do tema de produtividade. Alguns exemplos aqui de aplicação, né? Então, de forma simples, como ele falou, que o que é essencial para se garantir um processo com menor chances de falhas e com menor quantidade de ineficiências e desperdícios possíveis, e o mais automaticamente possível, usando tecnologia, que é essencial para essa etapa. No setor, a gente, como você destacou, o Felipe também, existem uma série de restrições e requisitos que precisam ser considerados no planejamento, por exemplo, desde condições do veículo, condições do equipamento que está embarcado nesse carro, particularidades e requisitos do cliente, particularidades e requisitos de gerenciamento de risco, de seguro, documentação do veículo, documentação da carga. Então, a gente tem uma infinidade de aspectos, e sem tecnologia para apoiar a gente na reunião de todos esses aspectos, para se fazer um planejamento completo e perfeito, dificilmente a gente conseguiria atingir níveis de produtividade que o setor, que a empresa, que o negócio necessita para se sustentar. Perfeito, Bruno. Então, assim, na realidade, muito se pensa que o risco talvez só está durante a viagem, né? Mas o risco começa antes, porque se você prepara ou não prepara essa viagem, você pode estar colocando um motorista não habilitado para aquela operação, né? Pode estar colocando a sua operação dentro de um plano de gerenciamento de risco diferente, né, desse plano de gerenciamento de risco. Então, você já começa errado toda a operação e correndo riscos, né? Então, todo ganho que você pode obter com a tecnologia, ela pode ser impactada por essa falta de parâmetros ou parâmetros errados, né? Se não forem aplicados de forma coerente, né, com as regras, né? Não, exatamente. Por melhor que tenha sido esse planejamento, às vezes um aspecto que pode parecer simples, né, e sem importância, pode comprometer todo esse planejamento que foi feito, né? Uma característica dado do local de carga ou de descarga que tenha sido esquecida. Por melhor que tenha sido o seu planejamento, a escolha do melhor motorista, melhor caminhão,
e todos os outros aspectos envolvidos, você pode chegar no local e simplesmente não conseguir realizar aquela operação porque alguma característica ali algum requisito do cliente deixou de ser considerado, né? E você vai perder todo aquele planejamento que foi feito, vai ter que retornar no dia seguinte. Então, isso tudo é em vão se eventualmente algum aspecto não vier a ser considerado. Exatamente. Obrigado, Bruno. Bom, aí eu volto contigo, Felipe, para falar agora dos ganhos em produtividade, agora falando da segunda etapa, né? Vamos falar agora durante a viagem, o acompanhamento da viagem. Contigo aí, Felipe. Bom, é isso, né? Depois de você fazer um bom planejamento e você colocou o seu veículo para rodar, colocou ele na rua, aí você precisa monitorá-lo, tá? O ideal é que você monitore ele em tempo real, fazendo a gestão de todos os seus veículos. Independente do tamanho da sua frota, uma recomendação é fazer a gestão por exceção. Tá? Você criando mecanismos para que os veículos precisem de poucas pessoas para você fazer um monitoramento total da sua frota. Tá? Uma das formas é criando alertas em um sistema de TMS. Tá? Ele pode trazer para você somente aqueles casos que precisam de atenção. Ao invés de você gerenciar centenas, né, milhares de veículos, você gerencia somente aqueles que precisam de um olhar minucioso, tá? Então você tem alguma intercorrência durante a viagem, tá? Então você reduz muito a necessidade de mão de obra para fazer esse acompanhamento durante uma viagem. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, tá? Então um exemplo de um alerta de jornada do motorista. Tá? Então, o motorista está em viagem e ele não cumpriu uma parada para refeição. Tá? Então, ele pode não estar atendendo a Lei 13.103 porque ele não cumpriu uma das regras que foi estabelecida pela frota. Tá? Então, você é alertado isso através do seu sistema e você pode ligar e atuar imediatamente com aquele motorista. Tá? Então, esse é a melhor gestão, tá? A gestão por exceção. Um outro exemplo aqui é o alerta durante uma viagem. Então, você gerencia todo o tempo que está de carga ou descarga. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ele tem um tempo maior do que o previsto, você recebeu esse alerta, você pode imediatamente tomar uma ação. Tá? E um terceiro exemplo aqui você ter alerta de gerenciamento de risco, tá? Então, ao invés da sua GR te ligar para te alertar que o seu veículo foi roubado, você foi alertado previamente e você pode fazer o acompanhamento online daquela situação, tá? Então, isso é fazer a gestão por exceção. O sistema de TMS, aqui como pode ser visto no próximo slide, ele permite também que você faça o acompanhamento da viagem em si, né, antecipando possíveis atrasos. Tá? Isso permite que você seja mais eficiente e também seja transparente com o seu cliente. Você pode antecipar e falar para o seu cliente que vai haver um atraso, tá? Que haverá um atraso. Então, apesar de ser uma situação ruim, um atraso, mas você permite que o seu cliente se programe, crie um plano de ação para aquela situação e você não deixa ele descoberto dessa situação de atraso. Tá? Então, você fazer um acompanhamento do percentual de viagem, saber das intercorrências, saber a distância percorrida e também ter uma previsão de chegada, isso ajuda e muito. Tá? Então, aqui no próximo slide eu já trago uma solução mais completa, onde eu crio diversos indicadores, e esses indicadores, eles se conversam, tá? E aí você pode ver a correlação entre eles. Exemplo, você tem uma viagem que está atrasada, mas que você não sabe o motivo, então você pode descobrir através da torre de controle que foi um roubo. Tá? Então, é um exemplo onde ele está atrasado porque o veículo foi roubado. Então, um indicador de segurança do seu veículo foi alertado através de um outro indicador, que é a parte de viagem. Um outro exemplo é você entender que aquele veículo está com uma quantidade alta de infrações de velocidade, mas que do outro lado você viu que ele cumpriu todos os prazos de entrega. Tá? Então, um indicador afeta o outro indicador.
Isso é inteligência, isso é correlação. Quando você atinge esse estágio, você consegue agir proativamente para aquele motorista, para aquele veículo, e consegue trazer mais eficiência e produtividade para a sua frota. Tá? E aí, aqui eu termino a segunda parte e convido o André Moreto. Olá, bom dia a todos. Fábio, eu tenho uma pergunta para você. Aí, com esse conceito, considerando esse conceito de torre de controle que o Felipe acabou de falar, que é você coletar esse dado em tempo real e fazer a gestão em tempo real da operação. Cita para a gente, conta para a gente alguns exemplos de como a BBM faz isso no dia a dia. Bem, obrigado pela pergunta, André. Antes de tudo, eu queria agradecer a Sascar pelo convite, a BBM por ter permitido que eu participasse desse evento, né? E toda a audiência, né? Tendo em vista que a BBM hoje ela atua praticamente em toda a cadeia logística, né? Desde operações florestais até operações de alto valor agregado, a nossa torre de controle foi concebida para fazer a gestão de risco, produtividade e jornada dentro do mesmo contexto, dentro do mesmo ambiente. Se tratando de produtividade, que é o assunto em tela, né, os dados gerados pela tecnologia servem de base para a equipe, né, atuar de acordo com as exceções, né? Então, as atuações mais recorrentes da nossa torre de controle são basicamente um alinhamento de disponibilidade e demanda, né, principalmente para eliminação de desperdício, como foi comentado aí pelo Felipe, desperdício de deslocamento, principalmente, né? A gente sabe que o deslocamento ele é objeto aí de um grande desperdício se não for controlado, né? Um outro fator extremamente recorrente de atuação da nossa torre é na operação florestal, por exemplo, né? Trata-se de uma operação que atua 24 horas por dia, né? Então é uma operação extremamente regrada, né? E ela possui, inclusive, um rotograma regrado, muito parecido com o gerenciamento de risco, e todos os tempos são pré-determinados. Se não existe a tecnologia, não tem como, por exemplo, a gente atuar num eventual tempo de fila excedido. Então, o nosso veículo, o nosso autocarga chega e tem um tempo a permanecer naquela fila. Se eventualmente há um atraso por uma quebra de grua ou qualquer outro fator, a nossa equipe tem tempo, né, atua de forma tempestiva para fazer eventual deslocamento de frota para um outro horto, por exemplo, né? Um outro fator importante da atuação aqui do nosso time de torre é na questão do veículo parado ligado, né? A gente sabe que o veículo parado e ligado, ele consome em média 3 a 4 litros de combustível por hora, né? E isso, obviamente, né, pode ser evitado com uma atuação ali de forma tempestiva, né? A gente entende aqui também, no conceito de torre de controle, que a questão da jornada de motorista está intimamente ligado à questão de produtividade. Em função disso, tem todas as parametrizações da Lei 13.103, CLT e acordo coletivo para atuar de acordo com os estouros previstos nessas três vertentes, né? Então, a gente sabe que hora extra indevida gera um custo absurdo para a companhia. E além da hora extra indevida, tem também a questão do passivo trabalhista. A gente sabe que 95% de todos os nossos motoristas são heróis, são realmente a peça mais importante da empresa. Entretanto, existe, obviamente, aqueles 5% Andrião que precisam ser acompanhados e clicados se for o caso, né? E por fim, óbvio, Lulante, a gente tem a questão também de acompanhamento do transit time e conseguir se antecipar a eventuais atrasos. E esses atrasos, muitas vezes, principalmente a gente que atua principalmente na cadeia de abastecimento de indústria, se você tiver um atraso em uma determinada linha de produção, você para a linha de produção. Então, como a gente faz um acompanhamento do transit time, a gente consegue se antecipar e buscar contingência para mitigar eventual impacto. De forma sintetizada, André, eu acho que é isso. Legal, você sintetizou muito bem. Eu acho que, pessoal, bem assim, resumido o que o Fábio falou. A torre de controle vai gerir as exceções, né? Então, desde você gerir
um tempo de entrega que tem a ver com tempo de carregamento, com tempo de parada, com tempo de deslocamento, para garantir que você vai cumprir, a transportadora vai cumprir o nível de serviço acordado com o embarcador, com o dono da carga, mas também atuando nesses pequenos desperdícios. É um carro parado ligado que gasta mais combustível, é uma hora extra de motorista que pode ser evitada e que a hora de trabalho aí é um componente de custos muito importante também para a transportadora. Então, cada desperdício desse, cada custo que é evitado vai aumentar a margem do segmento de transporte, que é uma margem apertada, a gente sabe disso, e vai gerar uma operação, obviamente, mais produtiva. Eu vou voltar a palavra para o Felipe, que ele vai seguir agora com a terceira parte da apresentação. A bola é tua, Felipe. Bom, pessoal, após você fazer todo o acompanhamento da sua viagem, tenha resultados claros, tá? Isso é necessário para que você consiga ser eficiente. Nada melhor, tá, nesse ponto, para atingir esse objetivo, do que traçar planos de ação, tá? E os planos de ação são decorrentes dos indicadores chaves da sua operação, tá? Então, acompanhe os indicadores independente do tamanho da sua empresa. Pratique o PDCA, planeje, execute, avalie e haja. Tá? Então, faça todo o acompanhamento da sua operação. Então, aqui no próximo slide, como eu trouxe alguns exemplos de metas que você pode trazer e de planos de ação para a execução dessas metas. Então, aqui um dos exemplos é o aumento do tempo rodando carregado. Tá? Então, como o Fábio já disse, um dos desperdícios aqui é você ficar com o veículo parado ligado. Tá? Mas não adianta você também fazer com que ele rode, né, mais, só que de forma vazio. Tá? Ele tem que rodar de forma carregada, ele tem que rodar com o objetivo de rentabilizar a sua operação. Tá? Então, sim, você deve ter o foco de aumentar a quantidade de tempo dele rodando carregado. Tá? Uma das formas é reduzir o tempo de carga e descarga, uma outra forma é reduzir o tempo dos veículos em manutenção, e tudo isso pode ser feito você tendo informação. Tá? Um TMS ajuda e muito a você a ter a informação de forma centralizada. Aqui eu trouxe uma série de indicadores aqui para a gente explicar. O primeiro indicador aqui que eu trouxe é o indicador de produtividade, onde a gente olha o todo da frota e entende aqueles veículos que estão ociosos, tá? Então, você vê o veículo que está parado, o veículo que está parado ligado, e ainda aquele veículo que está rodando vazio, tá? E aí você atua em cima deles em tempo real para que ele seja produtivo, tá? Esse é o objetivo. O próximo indicador que eu trouxe é o de ociosidade, tá? Onde eu olho a frota como um todo, acompanhando mês a mês a evolução desse aspecto, tá? O próximo slide aqui que eu trouxe, eu trago o tempo de carregamento, tá? Esse tempo você deve atuá-lo junto à sua operação, mas que você também pode atuar junto ao seu cliente. Tá? Então, analise o local de carga, o local de descarga, fale com o seu cliente, vá até o seu cliente, entenda os motivadores que ocasionam o aumento do tempo de carga e descarga. Tudo isso vai permitir que você faça um plano de ação em conjunto com o seu cliente para que reduza ao máximo, tá, a oportunidade de uso do seu veículo, que ele passe o menor tempo possível carregando e descarregando e o maior tempo possível rodando. Tá? O próximo slide aqui eu mostro os veículos que estão em viagem e aqueles que estão em manutenção. Como eu já disse, reduza a quantidade de veículos em manutenção. E para isso, você precisa aumentar a quantidade de veículos que estão em manutenção preventiva para que a manutenção corretiva não aconteça. Tá? Aqui nesse outro slide, eu trouxe os veículos que estão em viagem. Tá? E aí os veículos em viagem, você precisa tratar aqueles que têm alguma intercorrência, tá? Você tem que tratar a exceção.
Tá? Aqueles veículos que não têm alerta, eles estão em viagem corrente, tá? Eles estão em viagem de acordo com o previsto. Então, eles não precisam de atuação da torre de controle e nem de atuação póstuma, tá? Então, você precisa, sim, depois que acontece uma viagem, analisar os casos que tiveram intercorrências e tratá-los, montar plano de ação para reduzi-los, para que não ocorram mais, tá? No próximo slide, eu trago aqui os vilões do consumo de combustível, tá? Então, aqui, o uso correto da faixa do RPM, tá? Esse é um fator que pode reduzir e muito o custo com o combustível, tá? Então, um outro fator aqui é o parado ligado, tá? Como a gente disse, cada vez menos. Então, acompanhar mensalmente esse indicador e fazer um plano de ação, tá? Uma das formas que a gente já identificou que as frotas têm atuado é atrelar indicadores de consumo de combustível que muitas vezes estão ligadas ao motorista com metas do motorista, tá? Você pode traçar metas não somente para a frota como um todo, mas para motorista, tá? Então, colocar o motorista para ser o agente daquela mudança, tá? Aqui no próximo slide, eu trago a separação desses motoristas. Então, de um lado, eu tenho aqueles que estão performando bem, e do outro, eu tenho aqueles que precisam de ajuda. Então, uma ação que você pode fazer aqui é olhar esses motoristas que estão indo bem, quais atitudes, quais ações, o que ele faz para ir bem. E aí você pode trazer para os motoristas que precisam de ajuda esse conhecimento, tá? E aí nivelar esse conhecimento entre todos eles para que você promova a melhora na sua frota como um todo. Tá? Essa é uma forma de atuação, mas antes você precisa ter informação, tá? Então, aqui é um indicador que pode ajudar a frota como um todo. O próximo slide, eu trago que as metas devem ser estabelecidas, como eu já disse, mas você também precisa fazer a correlação com o resultado, tá? Então, aqui eu trago as horas extras, tá? São gastos com jornada. Então, na linha laranja são as metas estabelecidas e nas barras azuis são as metas cumpridas, tá? Então, você tem que fazer um acompanhamento do que foi estabelecido com o resultado obtido, tá? E nada melhor aí do que uma solução que faça isso de forma online, tá? Para que você possa ter uma atuação quando necessário. O próximo slide, eu trago um outro aspecto, que são os gastos com jornada através das inconsistências. O que é uma inconsistência? Um trabalho num dia onde ele não deveria trabalhar, ou ainda um não trabalho num dia que ele deveria trabalhar. Por exemplo, um DSR, um domingo, por exemplo, era um dia onde aquele motorista não deveria trabalhar e ele trabalhou, tá? Então, isso é uma inconsistência. Então, você ter essa informação de forma centralizada e gerenciada permite você fazer um planejamento do próximo período, tá? Então, se você tem muitos dias, muitos domingos que são DSRs, com motoristas trabalhando, você precisa reorganizar os seus motoristas, tá? Então, aqui é uma forma de você identificar rapidamente. No próximo slide, eu trago um outro aspecto, que são aspectos da telemetria, tá? A parte para você promover a redução de acidentes. Como eu disse, um acidente, ele pode ter valor incalculável, tá? Não previsto. Então, você reduzir os pré-acidentes, reduz a probabilidade de acidentes. Então, você fazer um acompanhamento mensal, como no próximo slide aqui, eu trago quais são as infrações mês a mês, você pode acompanhá-las, e ainda, no próximo slide aqui, eu trago quais são os ofensores, tá? Então, você unificando essas três visões, você pode atuar de forma direcionada, tá? Então, ao invés de você atuar na frota toda, você atua em um aspecto. Nesse meu exemplo aqui, a banguela. Então, fazer um treinamento, ajudar os motoristas a reduzir a banguela, pode reduzir acidentes, tá? No próximo slide, eu trago aqui um outro aspecto, que são os motoristas, tá? Então, identifique os motoristas ofensores, tá? Então, nesse caso, é a Maria. A Maria precisa de ajuda, tá? Então, eu posso estabelecer uma meta para a Maria. No próximo slide, eu trago os veículos ofensores. Então, eu identifico aqueles veículos que são os causadores dos pré-acidentes
e atuo de forma direcionada. Tá? Olhando o veículo, olhando o motorista, eu posso identificar os locais. Tá? Assim como eu estou mostrando aqui nesse próximo slide, as rotas, é fundamental você analisar a rota e entender os locais onde estão acontecendo os seus eventos, seja ele de telemetria, seja ele de jornada, seja ele de viagem. Tá? Então, você tem que identificar as oportunidades de melhoria e tratá-las. Tá? Então, resumindo tudo que eu disse, e uma única palavra aqui, é torre de controle. Tá? Então, o próximo slide eu trago a informação unificada, disponível e podendo fazer a correlação. Tá? Tudo isso vai trazer uma simplicidade na tua gestão. Tá? Então, aqui no próximo slide eu mostro que ser simples permite eu ser pontual, o que aumenta a minha produtividade, porque eu estou sempre olhando o nível de serviço do cliente. Tá? Obrigado, e eu chamo agora o Fernando. Bom, obrigado, Felipe. Tendo aqui, planejamos a viagem com as regras de toda a operação, do embarcador, da gerenciadora, da seguradora. Atuamos ativamente tomando as decisões necessárias com base nas informações geradas em tempo real pela torre de controle. Só que durante toda essa operação, durante toda essa viagem, né, a solução foi gerando uma série de indicadores, quer seja indicadores de tempo, indicadores de infrações, cifragem, distâncias percorridas. E aí a escolha desses indicadores depende dos objetivos do negócio, dos objetivos da empresa, né? Aí, nesse ponto, eu gostaria de ouvir dos dois aqui convidados, né, Capivari e BBM, alguns exemplos na prática mesmo da utilização desses indicadores, né, pós-viagem, e as ações tomadas, tá? Então, para começar, eu queria ouvir de você, Bruno, explicasse, passasse um pouco aí da sua experiência com relação a esse tema. Obrigado, Fernando. Eu acho que a informação, né, hoje a gente tem uma massa de dados, um Big Data à disposição, minerar isso, transformar isso em, como você falou, informação útil, né, para aplicar no método gerencial, no PDCA, como o Felipe falou, seja no nível estratégico, no gerenciamento do dia a dia, é essencial para girar esse ciclo, né, e aplicar ela, seja para controlar, né, aquilo que está sendo realizado no dia a dia, identificar desvios e ajustar, corrigir, como também aplicar isso, realimentar o planejamento, foco em melhoria, né, e com foco em inovação, né, são, acho que os grandes, um recurso essencial para se girar o método gerencial com essas três grandes finalidades, né, correção, melhoria e inovação. Aqui, por exemplo, um caso bastante representativo foi o uso, né, dentro da estrutura da torre nossa, no controle, por exemplo, dos tempos de carga e descarga, né, atuando em tempo real para identificar eventuais desvios. Isso permitiu realimentar, né, o planejamento da viagem, aumentando a produtividade dos veículos, a ocupação, por exemplo, dos veículos, além de outros resultados, logicamente, cascateados, o impacto no controle de jornada do motorista, na rapidez com que a informação chega no cliente, na rapidez com que indica um possível desvio, e notifica ele para que ele possa tomar as medidas preventivas necessárias, e todo esse movimento, né, permitiu a realimentação do planejamento, que impactou na melhoria, por exemplo, da ocupação dos veículos, e por conta disso, impactos importantes na redução dos custos de transporte aí, que bastante significativas, superaram 10% aí de redução em função de toda essa aplicação e uso das informações que a gente reúne na operação. Na realidade, pelo que você falou, não se faz gestão sem informação, né? E aqui é o verdadeiro conceito, quando você comenta aí, da melhoria contínua, né? Sempre é possível fazer um pouco mais, né? Sempre é possível você ajustar, definir metas mais arrojadas, sempre dá para fazer um pouco mais, e com essas informações na mão, é possível
redefinir esses objetivos, esses alvos, e estar sempre controlando. E no final, obviamente, o que a gente sempre quer, além da questão rentabilidade, é conquistar sempre mais clientes, né? E você precisa realmente ter essa operação muito bem controlada na mão, né? Então a viagem, não é, quando ela acaba e você entregou a carga, não acaba aí, né? É um processo sempre de melhoria contínua, né, Bruno? Exatamente. Eu acho que é o motor aí, né? Aplicar essa informação e utilizar ela em ganhar conhecimento, em conhecer mais sobre a operação, em conhecer mais sobre os problemas, conhecer as suas causas, conhecer especialmente os aspectos de desperdício ou oportunidades de melhoria, são essenciais para fazer esse ciclo girar, que é o ciclo que sustenta qualquer negócio, né? Se não houver esse movimento contínuo de melhoria e inovação, certamente em algum momento a sustentabilidade do negócio, a competitividade, e por consequência a sustentabilidade do negócio vai ser impactada. Perfeito. Fabio, e agora queria ouvir um pouco de você, pensando na BBM, né? A BBM que opera com diferentes atividades, né? BBM Agro, indústria, florestal, operação no Brasil, operação Mercosul, deve enfrentar vários desafios, né, na gestão, porque são diferentes tipos de operação, diferentes tipos de caminhão. Tem que ter a questão também da habilidade do motorista para cada tipo de operação, né? Operações de alto risco, né, também. A importância de você realmente ter esses indicadores à mão, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco aí de como que você trabalha com esses indicadores, Fabio. Beleza, obrigado, Fernando. Então, a gente também trabalha aqui com o conceito de melhoria contínua, né? Obviamente, para atingimento de metas. E esses indicadores que são gerados pela tecnologia, eles são um instrumento, né, para que a gente possa utilizar o método PDCA, né? Principalmente na fase de análise de fatos e dados, né? Depois que a gente consegue realmente identificar todos esses fatos e dados, oportunidades, causas raízes, etc., a gente estabelece alguns planos de ação. E, basicamente, a gente atua com ranking de motorista, então a gente consegue identificar ali realmente quais são os bons motoristas, conforme eu havia dito, 95% são ótimos, mas mesmo assim precisam melhorar algum tipo de comportamento, seja direção e etc., né? E tem aqueles 5% que eventualmente precisam ser realmente ali clicados, né? Também utilizamos para melhorar a nossa questão de manutenção preventiva, né? Então toda a base todas as informações são geradas principalmente por ocasião do barramento CAN, né? Porque todos os nossos veículos, a maioria são já eletrônicos, então tem toda essa questão com barramento CAN. A gente consegue, com esses indicadores, de repente, trabalhar na questão da manutenção também, né? Também indicador que nos auxilia muitas vezes, principalmente a questão mais comercial, né? Tratar com o cliente as questões de tempo, de descarga, principalmente, né? Isso também afeta bastante, né, a produtividade dos nossos frotas. Eventualmente o cliente não tem essa noção, essa percepção, e baseado nesses indicadores a gente consegue apresentar de forma bem técnica onde que realmente está tendo algum eventual gargalo, né? E obviamente, assim, utilizando alguns exemplos aqui práticos de resultados efetivos, né? A gente tem aqui, por exemplo, na operação florestal, com o uso da tecnologia, a gente conseguiu eliminar, por exemplo, a papeleta do motorista. O motorista precisava utilizar uma papeleta lá para colocar lá a jornada dele, enfim, ficar registrando. E, óbvio, o Lulante tinha que ter alguém para pegar essas informações e jogar no sistema. A partir do momento que a gente usa essa tecnologia, o próprio tablet, a própria informação, inteligência embarcada, integrada com o nosso sistema de folha, por exemplo, já faz isso de forma automática, ou seja, o motor não tem mais que ficar fazendo esse tipo de intervenção, e a gente conseguiu aqui reduzir headcount para fazer esse tipo de trabalho. Então, esse headcount que precisava ali ficar lançando, foi eventualmente realocado para as outras atividades, né? A gente também teve, obviamente, um aumento com essas informações, com esses indicadores, um aumento de produtividade, eficiência operacional. Então, por exemplo, a operação florestal precisa rodar 24 horas.
E aí você tira os tempos compulsórios de parada, que é abastecimento, manutenção preventiva, troca de motorista e etc. Você tem que rodar 17, 18 horas. Tem que estar rodando, sem parar, tirando esses tempos compulsórios. Então a gente consegue atingir quase isso fazendo o uso desses indicadores, óbvio, ululante, tá? O resultado também efetivo que a gente teve foi a questão de combustível. A gente consegue identificar com os indicadores quais são os motoristas que eventualmente fazem um consumo de combustível mais adequado à realidade esperada e aqueles que eventualmente não fazem uma direção correspondente às orientações para a questão de consumo de combustível, né? E eu acho que o case principal de todos esses indicadores, desde que a gente começou a efetivamente usar a tecnologia, né? Até porque a gente vive essa era da digitalização, né? Eu acho que foi a questão do controle de jornada, né? Eu acho que foi o maior exemplo que a gente teve aqui. A gente começou a fazer esse trabalho há cerca de 9 meses, a gente saiu de 1.200 eventos média mês para cerca de 70, né? Baseado nesse tipo de indicador, ou seja, realmente são informações que norteiam as nossas ações e a gente consegue, de fato, promover a melhoria contínua e atingimento de meta e, óbvio ululante, alavancar a nossa margem, né? Porque tudo isso que é evitado, alavanca a margem. Não, perfeito. Só para ter uma ideia, Fabio, aí de dimensão, fala de BBM e a importância, quando você fala, pô, tirei a papelada da mão dele, passei para a área digital. Até o próprio motorista, né, tá ficando mais preparado entrando nessa transformação digital, né, que é muito importante, né, ele está conectado, porque na realidade, penso eu, que uma operação transporte, o que a gente quer também, não só a gente está falando da produtividade, mas a gente quer que realmente ele chegue bem na casa dele, né, de forma segura. E ouvindo você falar essa questão de jornada de trabalho, me remete a isso, né? A você também colocar ele realmente numa operação de forma segura. Mas para ter uma ideia de grandeza, a gente está falando de quantos motoristas é na operação aí, Fabio? Então, em operações dedicadas que tem esse modelo de rodar 24 horas, tirando os agregados, né, com exceção dos agregados que a gente também faz um trabalho muito forte, né, em todas essas questões, a gente está falando de cerca de 800 motoristas em operação dedicada, rodando 24 horas, ou seja, é um universo muito expressivo de motoristas, né? Então, a gente tem que ter um controle muito próximo dessas pessoas para auxiliá-los e também para essas questões de produtividade, né? Exatamente. É uma linha de produção, né? É como se fosse uma fábrica. Na fábrica você tem um olhar direto na linha de produção. Quando a gente fala de motorista, ele está externo, né? Então, a tecnologia é a maneira de você manter um olhar nessa linha de produção, né? E aí, um ponto importante aí é que, quando você falando isso, o motorista, né, bem preparado e sem vícios, dá lucro para o transportador, né? Até porque essa forma de direção segura evita-se economia de combustível, aumenta, obviamente, a vida útil dos componentes, das peças, né? Então, sem dúvida, você falou de um ponto importante, por isso que eu pedi até dimensão de quantidade de motoristas, porque esse trabalho comportamental, ele está diretamente ligado à eficiência, à produtividade, e a empresa ganha muito com isso, e aprova aí os números aí que você falou. Obrigado, Fabio, pelo ponto aí. E volto com você, Renata, é contigo, para ver se temos aí algumas perguntas aí do nosso público. Obrigado. Obrigada, Fernando. Muito interessante esse bate-papo inicial de vocês, enriquecido com os depoimentos dos clientes. Nós, sim, já recebemos algumas perguntas, agradecemos a todos que estão participando. Então, vou começar a passar para você, Fernando e André. Primeira, diante de um eventual imprevisto, como um súbito fechamento de estrada, por exemplo, o motorista deve ter liberdade para tomar as decisões, por exemplo, pegar uma outra rota, ou isso é uma decisão tomada em conjunto? E se esse imprevisto for de madrugada, o que fazer? Normalmente, eu posso responder, né? O que a gente tem que entender é que a operação de transporte é uma operação que tem uma gestão, um olhar de acordo com o tempo de
viagem, né? Então, se ele está de madrugada, tem uma operação sempre com olhar 24 horas. Então, cada operação tem um gestor do outro lado acompanhando o ciclo inteiro. Por isso que a gente fala da questão da torre de controle, que são informações em tempo real. Quanto tempo durar a viagem, você tem um olhar para ela, né? O que acontece nesses... Você tem toda uma rota, né, embarcada dentro do veículo, onde você segue aquela operação. Então, você imagina, vamos colocar no caso da BBM, colocou aí, só de próprios, aí tem 800 motoristas. Imagina 800 motoristas, você tem lá 800 rotas para cada. E a tecnologia, ela vai te alertar se houver alguma inconsistência, né? Então, se o motorista tomar uma ação voluntária, sem comunicar com a base que ele está desviando, na hora a torre de controle já vai gerar um alerta, informando que está acontecendo uma irregularidade, e aí o gestor vai poder tomar uma série de atitudes ali, né? Quer seja bloquear, entender, trocar uma informação que ele tenha lá no tab, entender o que está acontecendo nessa operação. Mas na prática, quando a gente fala em gestão de frota, em gestão de risco, o que acontece é que já tem realmente procedimentos para agir quando acontece esse tipo de situação. Então, quando acontece esse tipo de situação, você tem, de uma forma muito simples, né, no tablet, um botão lá que você tecla para realmente comunicar uma irregularidade que está acontecendo, quer seja dessa via, né? E aí, com isso, sempre tem realmente um plano, né, de você estabelecer outra rota para fazer esse desvio e você vai controlando esse movimento. Então, assim, todo esse processo é conectado direto com o motorista, tem uma comunicação, porque se não houver, pode estar acontecendo uma situação de risco de roubo aí, tá? Ótimo, vamos para a próxima então. Falando agora aqui do ponto de vista do embarcador. Como embarcador, eu consigo ter painéis unificados com controle para minimizar os riscos de acidentes e ter a gestão dos tempos de viagem das transportadoras? Sim, consegue. Vou pegar essa pergunta. Alguns dos painéis que o Felipe mostrou na apresentação dele, na verdade, são exemplos usados pelo próprio embarcador. Então, você tem, por exemplo, o embarcador consegue ver um mapa de calor para ver em que regiões da estrada ele tem mais infrações, violações que podem vir a se tornar um acidente, como, por exemplo, excessos de velocidade ou freadas bruscas. Também tem painéis para ele ver consumo de combustível, para ele poder também ajudar o transportador da operação dele a poder ter uma operação mais justa do ponto de vista econômico. E a gente, principalmente com os embarcadores, que costumam ter operações muito grandes, a gente tem uma relação muito próxima nessas CAR. A gente tem um grupo de Key Account Managers que tratam diretamente com o embarcador, e esses painéis, como é um sistema 100% online, a gente consegue evoluir eles o tempo inteiro. Então, chega uma demanda nova também, a gente consegue ajustar, né? Uma coisa recente que a gente fez, por exemplo, era um painel para controlar toda a parte de jornada, de horas de trabalho. No caso do embarcador que eu estou citando, ele não queria que os motoristas dos transportadores dirigissem mais tempo do que o previsto em lei, para evitar acidentes e também evitar aí uma questão de risco laboral na operação dele, tá? Eu acho que eu posso passar também para o Bruno, para ver aí, eu acho que é boa a visão do transportador. Bruno, consegue me dar mais algum outro exemplo de que a gente consiga dar essa visão para o embarcador? André, obrigado. Sim, eu acho que são todos esses que você comentou, sem dúvida, né, mas acho que a reunião dessas informações, como você falou, hoje a gente usa aqui também, e consegue associar diversos tipos de dados que permitem visões, né, em tempo real dos vários aspectos da operação, seja um aspecto relacionado à pontualidade, né, como foi um dos pontos da pergunta, né, tempos de rota, ou, por exemplo, pontualidade das entregas e das coletas por região, por cliente, por destino, né, para justamente poder depois reaplicar isso, seja no ajuste, né, de algum indicador que esteja com algum desvio, ou seja, para aplicar isso para melhoria ou alguma melhoria mais radical, que aí já envolve
o aspecto aí de inovação, né? Mas acho que são jornada, né? Como você comentou, então também isso a gente usa hoje, consolidando todos esses dados para justamente poder fazer uma gestão efetiva sobre o tema, né? E tirar, logicamente, identificar também os desvios e oportunidades de melhoria e sempre reaplicar isso na gestão do negócio, na gestão da operação. Não, é legal que a gente tem dois exemplos aqui, tanto a Capivari quanto a BBM, que têm operações muito distintas, né, que tem diferentes embarcadores com diferentes tipos de carga, então a transportadora que também se prepara para entregar essa informação com qualidade para o seu embarcador tem um diferencial competitivo. Você tem mais perguntas aí, Rê? Tenho sim, vamos lá. Com essa plataforma, né, com toda essa tecnologia, necessita investir também em infraestrutura, né, infraestrutura adicional, servidor, banda larga e pessoas para gestionar o sistema? Como é que isso acontece? Bom, posso responder, depois se o André quiser complementar aqui, ou alguém. Bom, a tecnologia, toda tecnologia, né, quando a gente fala em gestão, a gestão ela depende de tecnologia, depende de pessoas e depende de processos. Então, pessoas tem que ter, né? Agora, no caso da nossa aplicação, ela não é necessário um servidor, banda larga, porque todos os dados eles ficam armazenados em nuvem. Né? Quem investe nessa questão servidor e banco de dados é a Sascar, né? Então, a gente tem uma estrutura hoje que comporta, realmente armazena todas essas informações, aonde o nosso cliente vai estar realmente acessando e trazendo os dados aí para o dia a dia da operação deles. E aí o importante, quando se fala nisso, é que a gente enfrenta agora nessa questão aí de Covid, vários ataques, né, cibernéticos e invasões, a gente vê aí empresas aí parando, sendo invadidas. Então, esse é um ponto extremamente importante para nós, a nossa operação, que a gente investe pesado nisso, porque a gente tem sistemas hoje avançados, né, para gerenciar informações que não vão só para o Brasil, mas vão para a Europa, vão para a América do Sul inteira. Os dados saem todos do Brasil, né? E junto a isso, a gente tem protocolo de segurança, detecção e bloqueio de intrusão, firewall para aplicação web, testes de invasão. Então, toda a proteção necessária para a invasão é nosso investimento para dar segurança para quem utiliza as nossas aplicações. Ok, Fernando, obrigada. Agora chegou aqui uma pergunta para um dos nossos clientes, para a BBM ou para a Capivari. A pergunta é o seguinte: mesmo com todo o planejamento, um dos grandes vilões é a quantidade de carros na rua, o trânsito. Como convencer que o trabalho noturno é um dos principais custos a se reduzir? Alguém se candidata aí para responder essa? Eu acho que o aspecto aí do trânsito é essencial, né? Eu não entendi exatamente bem, mas vou tentar conduzir aqui uma linha de raciocínio para ver se é isso mesmo. Não sei se a intenção era mover para o trabalho noturno, né? Se for, eu acho que isso, sem dúvida, é um aspecto é um desafio aqui no Brasil, mas, por exemplo, para a distribuição urbana, distribuição de última milha, um cenário como esse traria um impacto enorme para a questão de produtividade, né? Especialmente para o tema de eficiência, porque hoje você pega um município como São Paulo, por exemplo, pesquisas mais recentes, né, de mobilidade, em 2012, 2013, né, o tempo médio de deslocamento, por exemplo, na cidade de São Paulo era algo em torno de 1h45, né, isso mais recentemente já está atingindo quase 3 horas, quer dizer, então a dificuldade em se locomover nos grandes centros, nos horários normais comerciais, tem se agravado, e isso tem um impacto terrível, né, na questão de eficiência e de uso do ativo, do equipamento. É cada vez menos entregas que esse carro pode fazer ou coletas, ele vai precisar sair menos ocupado, fora todas as outras restrições, você não pode entrar com um carro grande. Então, se isso fosse movido, por exemplo, para uma operação noturna, certamente as restrições seriam muito menores, você poderia utilizar veículos de maior porte, que proporcionalmente têm um custo menor, e aproveitá-los de uma forma muito melhor,
na aplicação e no uso, aí, na realização das entregas. Existem outros desafios, logicamente, paralelos, aí você tem a questão de segurança, dos estabelecimentos funcionarem nesse horário, mas, em linhas gerais, sem dúvida, o benefício seria enorme, né, num movimento como esse. Obrigada, O Bruno. que a gente observa Mais também uma de pergunta. tendência... Pode seguir. O que a gente observa também de tendência, quando a gente compara, por exemplo, com cidades na Europa, onde a gente também tem operação com a Michelin, é que cada vez mais as cidades vão ser cidades inteligentes, né, e investir em regras que ajudem a controlar esse caos urbano que a gente vive nas grandes metrópoles, né. A população de São Paulo, por exemplo, e de outras cidades do país tiveram o gostinho agora nesse período que a gente ainda está vivendo, de o que é uma cidade com menos trânsito, com menos poluição. Então, eu realmente acredito que a sociedade vai pressionar as prefeituras para colocar mais regras de circulação para uma qualidade de vida, melhor qualidade de vida do cidadão, e a gente que é do segmento de transporte vai ter que se adaptar para poder cumprir essas regras. Muito bem observado, André. Vamos passar aqui, então, para a próxima pergunta. A gente já está se aproximando aqui do nosso finalzinho, né? Acho que essa vai ser a última. Então, aqui uma pessoa fala sobre o mapa de calor que foi apresentado. Então, ele pode ser implantado no transporte coletivo urbano? Quem responde essa? Gente, eu posso responder. Pode. Vai lá, Fernando. Bom, Vamos lá, Fernando. Bom, a questão do mapa de calor, ela está ligada ao nosso dashboard que a gente apresentou da torre, né, de controle, onde a gente consegue, que nem o André falou, customizar de várias formas, né? Então, quando a gente fala de customizar, a gente pode criar múltiplas janelas de acordo com o tipo de operação, quer seja produtividade, risco, o que for. A gente também consegue ter uma torre de controle, né, colocando, de fato, todo o posicionamento dos veículos, quer seja por excesso de velocidade. Então, eu quero ter mapa de calor por excesso de velocidade. Então, eu consigo customizar essas informações nesse mapa, né? Quero ter por qualquer nível de infração, ou quero ter onde eles estão rodando nesse momento. Então, toda a questão, quando a gente fala da torre de controle, do dashboard e do mapa de calor, ele é customizável. Então, a resposta é sim, dá para a gente configurar e adaptar para esse tipo de operação. Ok, gente. Eu quero agradecer a todos vocês pelos esclarecimentos, foi realmente super esclarecedor. Eu lembro aos participantes que, infelizmente, nós não temos mais tempo, mas todas as perguntas não respondidas vão estar disponíveis posteriormente no site da Sascar, assim como também a gravação desse webinar. Agradeço a todos os que estão nos assistindo também, ao time da Sascar e aos nossos convidados de hoje. Muito obrigada, Bruno Bigato e Fábio Lima. André, por favor, nós podemos passar a mensagem final agora? Sim, claro que sim. Acho que vale a pena a gente resumir um pouco do que a gente aprendeu junto hoje. Então, através da conectividade do veículo, a gente consegue capturar esses dados e transformar em informação para poder gerir uma frota, para gerir um sistema de transporte. Desde o planejamento da viagem, porque antes da viagem tudo será preparado da forma correta. A gente, na sequência, consegue acompanhar o andamento da viagem para garantir que os tempos vão estar corretos, que o nível de serviço exigido vai ser atendido e tratar as exceções. E, ao final, no pós-viagem, a gente vai medir a produtividade dessa frota, comparar uma operação com a outra, ver as melhores práticas e trabalhar para que a operação seja mais produtiva, com menos custo possível, gerando mais margem para o transportador. Então, eu agradeço novamente a todos os que participaram